Perfeito. Deixa eu colocar aqui o... Vocês estão visualizando o material? Sim? Maravilha, maravilha. Meninas, a partir de agora, eu não vou conseguir vê-las mais. Mesmo que vocês estejam de câmera aberta, eu não vejo mais, porque eu estou realmente no mapa mental, tá? Eu estou só visualizando o mapa mental. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem pausar, falar algo, vocês ligam o áudio de vocês e me chamam, Mirela, para eu pausar e voltar e tirar a dúvida de vocês. Combinado? Perfeito. Combinado. Combinado. Maravilha. Formulação de caso clínico. Alguém aqui já formulou algum caso clínico? Não? Grécia já? Não? Ninguém? Não. Perfeito. Gente, por que eu trouxe para vocês aqui o conceito e as informações sobre formulação de caso clínico? Porque isso faz total diferença na hora da supervisão. Quando nós estamos discutindo qualquer caso, independente de você ter um tempo maior de atendimento, um tempo menor de atendimento, a probabilidade da gente conseguir desenvolver uma linha de raciocínio clínico mais efetiva é muito maior. Eu hoje trouxe para vocês alguns pontos principais para uma boa formulação de caso clínico. Essa formulação de caso clínico, ela tem algumas etapas, e que se você não fizer essas etapas muito bem feitas, a tendência é que você não consiga formular um caso clínico efetivo, um caso clínico que possa trazer elementos necessários e suficientes para que você tenha ali algo que você possa trabalhar. Primeiro de tudo, você precisa saber fazer uma triagem. Mirela, o que é uma triagem? Triagem é o momento em que você vai identificar o que aquele paciente ele necessita, os pontos principais, né, daquele paciente. Então, você vai identificar quem é esse paciente, vai ter a parte de identificação, né? Quem é esse paciente, o que esse paciente faz, por que ele está procurando o processo terapêutico, o porquê que ele procurou especificamente você. Ah, Mirela, faz diferença? Faz diferença. Muitas vezes a pessoa procurou você porque é você, em alguns aspectos. Nesse momento da triagem, você vai perguntar qual é o ponto principal que essa pessoa quer trabalhar. Você vai observar nessa triagem como essa pessoa se apresenta. Então, se essa pessoa está ansiosa, se essa pessoa ela está ativa, se você vai perceber que ela está muito, se movimentando muito, ou na câmera, se for um atendimento online, ou se for presencial, se ela está balançando muito as pernas, se essa pessoa ela está, não mantém contato visual com você, se essa pessoa está chorosa, né, se ela está chorando muito, e não consegue verbalizar quais são as questões dela, tudo isso você vai identificar nesse primeiro momento. É o primeiro contato. Já o contato com a gente, ele é um contato bem distante. É um contato que não tem confiança, a pessoa ela não vai falar tudo de uma vez nesse primeiro momento. Mas ali, nesse primeiro momento, é importante que você identifique através de perguntas quais são os pontos, né, as questões que essa pessoa ela vem apresentando inicialmente para ter que buscar um atendimento com você. Para quem atende presencial, sugiro que esse primeiro contato ele aconteça de forma online. Online, Mirela, sim. Principalmente se for homens. Ah, Mirela, você então está me dizendo que é perigoso atender homens? Não. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de prevenção. Aqui em Salvador,
houve um caso, eu não sei se vocês já conheceram esse caso, de um homem que ele marcava com todas as psicólogas, só com psicólogas, mulheres, e ele marcava sempre no final do dia. Era um dos últimos horários. Todo mundo sabe aqui que geralmente nós, psicólogas, atendemos em um consultório e ficamos sozinhas, né? No espaço. E esse rapaz, ele marcava o primeiro contato. Quando chegava lá, essa pessoa assediava. Houveram colegas nossas que sofreram abuso sexual diante desse caso, né? Então, depois que instaurou esse caso, eu, Mirela, coloco como um ponto principal ali a triagem a ser feita pelo WhatsApp, por videochamada. Se for presencialmente, que seja durante o dia, em que outras pessoas estejam presentes. Nunca, nunca trancar a porta, nunca sentar distante da porta, não deixar o seu paciente sentar perto da porta, porque é uma questão de prevenção mesmo. E aí vem, logo em seguida, após essa triagem, né, que é o momento em que você identifica se a demanda realmente é sua, se você realmente pode atender esse paciente, se não pode, tudo isso, vem a etapa da entrevista preliminar. Essa entrevista preliminar, ela pode ocorrer aí por algumas sessões, umas 4 sessões, 5 sessões. Mirela, isso tudo? Sim. Por que isso tudo? Porque no nosso caso, nós não pegamos um papel, uma ficha, e a gente senta e sai preenchendo com o paciente, certo? O que a gente faz? A gente, no processo, a gente vai conversando com ele, vai fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, vai fazendo pequenas anotações, e dali a gente vai construindo o nosso tão chamado e importante, a nossa anamnese. A nossa anamnese, ela é construída assim. Ela é feita com a soma de triagem e algumas entrevistas preliminares. Certinho? Alguma dúvida até aqui? Ok, ok. Essas são as etapas iniciais. Colheu todas essas informações, tem tudo anotado, guardado, chegou o momento do processo de construção. Aqui é quando você constrói uma linha de raciocínio clínico. O que é isso, Mirella? O que é uma linha de raciocínio clínico? A linha de raciocínio clínico nada mais é do que o momento em que você vai desenvolver, a partir da coleta daquelas informações iniciais, uma hipótese diagnóstica, a partir de uma escuta ativa. Ou seja, você está ali escutando o paciente, e aí, gente, escutar vai além de você ouvir a história do paciente. Vai muito além de você ouvir a história do paciente. Você construir uma linha de raciocínio clínico é você entender que o paciente ele tem alguns elementos que são importantes de serem considerados. Sintomas precisam ser considerados, sintomas fisiológicos e psicológicos precisam ser considerados. Você precisa considerar comportamento, né? O que o paciente, como o paciente ele vem se comportando diante daquela demanda que ele trouxe lá no início. Além de comportamento, você precisa considerar o contexto sócio-histórico desse paciente, contexto econômico também. Essa pessoa mora com quem? Essa pessoa tem um emprego, essa pessoa não tem um emprego, essa pessoa tem acesso a plano de saúde, não tem acesso a plano de saúde, faz uso de medicação, não faz uso de medicação. Tudo isso interfere na hora de você realizar um diagnóstico, construir uma hipótese diagnóstica com base numa linha de raciocínio, que a linha de raciocínio clínico é isso, é você entender quem é esse paciente, onde ele está
E, a partir disso, você unir alguns pontos importantes, que possibilidades, né? Hipótese de transtorno, se esse paciente demonstra algum comportamento associado a algum tipo de transtorno. Outro ponto importante, você considerar, identificar na história do paciente o que justifica esse comportamento. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Existem comportamentos, por exemplo, um paciente, vou trazer um contexto histórico para vocês. Um paciente que tem depressão. Um paciente que tem depressão. Esse paciente que tem um diagnóstico de depressão, que não faz uso de medicação. Ah, Mirella, então, ele não faz uso de medicação. O caminho que eu tenho que fazer, nesse caso, é psicoeducar e dizer para ele sobre a importância dele procurar um psiquiatra para fazer o uso da medicação adequada, para regular o humor e eu fazer a intervenção. Só que eu vou trazer um outro adendo. Esse paciente que tem depressão, né, que não está fazendo uso da medicação, ele também está desempregado. Portanto, e não tem plano de saúde. Então, ele tem facilidade em encontrar um psiquiatra pelo SUS? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Tem facilidade? Não. Não. Perdão. Não tem, minha gente. Não tem facilidade, não. Não tem, ele não tem essa facilidade. Então, a probabilidade dele conseguir uma consulta psiquiátrica é pequena. Se ele conseguir uma consulta psiquiátrica pelo posto no SUS, a probabilidade dele fazer uso de medicação é maior ou menor? Ele vai ter condição de comprar medicação? Não. Não. Se ele receber essa medicação pelo SUS, a probabilidade dessa medicação ser uma medicação mais forte e não a mais adequada é grande? Sim. Vai interferir nas intervenções clínicas que possivelmente nós poderemos realizar no futuro? Sim. Sim. Percebem como que funciona o processo de construção de raciocínio clínico? Essa é a parte mais cognitiva da construção do raciocínio clínico. A outra parte é a parte em que a gente considera a história do paciente, que a gente considera nossa intuição. Aí vocês podem me perguntar assim, Mirella, intuição? Sim, meus amores, intuição. Todo o processo intuitivo, ele colabora no processo de aceleração da construção de um diagnóstico adequado. Não é só não é sobre isso. É sobre experiência, é sobre construção. Junto com a intuição, né, as percepções intuitivas daquele paciente, você vai associar com fatos. Fatos que você está percebendo que existe ali. Eu, Mirella, identifico que esse mesmo paciente que tem depressão, que está nesse mesmo processo que eu trouxe aqui, acredito que ele não vai aderir ou pode não aderir o tratamento. Diante disso, quais vão ser as minhas ações para que eu possa efetivar, de fato, um vínculo maior com esse paciente? Eu vou construir um termo por escrito com esse paciente, para que ele, de alguma maneira, assuma um pouco da responsabilidade da presença dele no processo. Eu vou construir um acordo verbal com ele, eu posso construir um acordo verbal com ele, eu posso construir, reforçar, né, o vínculo com base na história dele, eu posso pegar essa história dele, focar em um ponto importante e mostrar para ele o quanto que essa história, esse fator histórico, ele é importante. Posso. Eu posso, nesse caso específico desse paciente, lembrar ele as sessões todas as vezes que a gente for fazer a sessão, lembrar ele um dia antes? Sim ou não? Sim.
Sim ou não? Não? Sim. No caso dele, sim. É um paciente que não tem apoio. Vamos supor, né? Um paciente que não tem apoio. É um paciente que não tem, que tem uma dificuldade muito grande de raciocinar e de racionalizar algumas questões, justamente por conta dos sintomas de humor rebaixado que não estão sendo tratados por conta da falta de medicação. Percebe? Então, se é um paciente moroso, que não está tendo energia para nada, inclusive nem para fazer suas atividades de higiene, esse paciente, ele não vem, não é porque ele não quer, é porque a depressão já está instalada de uma forma tão intensa, considerando todo o contexto que ele vive, que eu posso sim mandar uma mensagem para ele, lembrando que ele tem terapia no dia seguinte. Vocês percebem que eu não sigo uma regra fixa, porque a regra é não fica lembrando a paciente, não se fica lembrando a paciente as suas sessões, né? Fica confirmando toda semana a sessão dele. Não é assim que funciona. Só que se a gente for pela regra, né, a regra dos livros, a regra geral, nós vamos desconsiderar a singularidade desse paciente. E a singularidade desse paciente, a particularidade dele, faz toda a diferença quando a gente realiza uma intervenção mais focada e mais efetiva, tá? Por fim, integração teórica. Tá vendo que a teoria vem por último, galera? A teoria vem por último. A maioria, geralmente, faz o quê? Pega Freud, bora ler. Bora ler Freudinho. Aí toma ele ler Freudinho. Quando termina de ler Freudinho, que a gente vai atender um paciente, o que é que a gente faz? A gente fica tentando encaixar esse paciente naqueles conceitos que a gente leu. Vai funcionar? Na maioria das vezes não funciona. Eu já fiz isso, tá? Eu tô falando de um lugar que eu já vivi. Eu não estou falando de um lugar que não tem base para falar isso, porque eu já vivi isso, eu já fiz isso por muito tempo. Então, a integração teórica chega depois. Como que eu posso fazer para integrar a teoria aqui? Eu vou olhar todo o caso, e a partir de todo o caso, eu posso pensar, a partir da linha teórica, como eu posso trabalhar com esse paciente? Olha, isso aqui que esse paciente trouxe pode ser uma repetição, isso aqui que esse paciente trouxe, eu posso observar que tem a ver, está associado com o sistema familiar, e eu estou falando de conceitos bem distintos, se vocês pararem para observar. Tem a ver com o sistema familiar dele, esse paciente aqui, isso aqui que o paciente trouxe tem a ver com o histórico, trauma de infância. Então, esse paciente aqui, eu vejo que há uma ausência de função paterna, eu estou falando de conceitos. Tudo isso veio depois de eu observar esse paciente, a singularidade dele, através de uma escuta ativa. Quem aqui consegue me conceituar o que é escuta ativa? Alguém pode me conceituar? Um de cada vez. Tá tudo bem se a gente errar. Gente, vocês estão aí? Ai, ai. Eu posso falar o que eu penso? Claro, pode. Eu vejo assim como vamos colocar assim como um dos métodos, né? Que é essencial para que você possa buscar mais informações, deixar que o paciente fale um pouco mais para você observar que tipo de emoção ele está trazendo, que tipo de mensagem ele quer passar. É você prestar atenção na fala desse paciente, né? Para que você possa também, vamos colocar assim,
deixar ele à vontade com o ambiente. Enfim, algumas técnicas, né, que são usadas dentro desse contexto. É o que eu Muito penso. bom. Muito bom, Eli. Muito bom isso que você trouxe aqui para mim. Esses pontos que você trouxe são pontos essenciais, e aí eu complemento. A escuta ativa é tudo aquilo que a gente consegue escutar e que o paciente não disse. Faz sentido? Escuta ativa é tudo aquilo que a gente consegue escutar que o paciente não disse. Anotem aí, anotem que vai fazer sentido e isso vai ajudar muito vocês a sair daquele círculo que muitas de vocês já caíram de ficar contando a historinha e repetindo a historinha do paciente. É como você falou agora há pouco, né? Às vezes o paciente está com movimentos, olhares, gestos, né? Tudo isso tem a ver com essa escuta ativa, né? Isso, Eli, perfeito. Mais do que isso, nas próprias palavras, ele diz algo que ele, teoricamente, finge não dizer. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo bem simples. O paciente diz assim: Mirela, vou trazer um exemplo. Eu estou tentando escolher um exemplo mais simples mesmo, bem simples, e não muito caricato. Pronto, eu vou trazer esse aqui. Mirela, todas as vezes que eu vou para o trabalho, todas as vezes que eu vou para o trabalho, eu me vejo escravizada. Quem escuta isso acha que a pessoa está falando de quê? Todas as vezes que eu vou para o trabalho, eu me sinto escravizada. Vocês estão. Como é que vocês escutam isso? Ele pode estar insatisfeito com o seu trabalho, com o local onde ele trabalha, ele pode estar trazendo aí, como é que eu posso dizer, apresentando já alguns sintomas, né, dessa insatisfação, então, que tem que ser investigado. O que mais? Esse estresse que também pode estar ligado, né, o estresse mental, quando se fala do trabalho, ele pode estar trazendo uma patologia, pode estar ligado até à questão do burnout, né, vamos colocar assim. Uhum. Por aí. O que mais? A sensação de ser explorado, de repente, trazer essa... Sensação de ser explorado, sensação de exploração, ok. E também de não ser valorizado, talvez, o quanto ele achou que precisaria, não sei, agora, olhando para esse lado. Perfeito, perfeito. A frase, se a gente parar para escutar a frase, a gente vai escutar isso. Só que se a gente coloca essa mesma frase no contexto, a gente entende outras coisas. Porque essa mesma palavra, esse mesmo paciente utiliza em outros momentos da terapia e outras relações. Eu me sinto escravizada, aí vem, né? Em um outro contexto, relação mãe-filho, eu me sinto escravizada. De novo, relação irmãos, eu me sinto escravizada. Amigos, eu me sinto escravizada. A gente já sai desse lugar, que é um lugar que a gente entende o contexto dessa forma, que é uma interpretação nossa. Não é verdade?
Não é uma interpretação nossa, quando a gente escuta isso, a gente começa já a pensar, poxa, esse trabalho dela deve ser horrível, esse trabalho dela. Se a gente for ouvir, fazendo as nossas próprias interpretações, é isso que começa a acontecer. A nossa cabecinha vai lá para um lugar onde o trabalho dela é péssimo, e que ela é explorada, e que tudo acontece lá dentro, e que ela já está adoecendo, e que um monte de coisa. Só que aí a gente sai e aí começa a questionar, mas o que é escravidão para você? Escravidão, me fala um pouco aqui o que é escravidão, porque eu entendo escravidão como dentro de um contexto em que você não recebe gratificação, né? Não recebe nada em troca diante do que você faz. É isso que acontece mesmo. Tudo que você faz, você não recebe nada em troca, absolutamente nada. Quando a gente faz isso, o que acontece dentro da terapia? No mínimo um triplex na cabeça do paciente. Ele começa a pensar sobre esse termo na vida dele. Então, a gente sai do lugar de ficar interpretando as coisas conforme o nosso repertório de vida e permite que esse paciente comece a refletir sobre o repertório dele. Muda todo o contexto. Certinho? Daí que vocês já compreenderam como que funciona o processo de construção, a gente precisa aprender o que não fazer. O que a gente não faz, tá? A gente não faz um encaixe de diagnóstico rígido. Ou seja, eu não tento encaixar o meu paciente com base naquilo que eu já conheço. Eu prefiro dizer que não sei e vou buscar mais e mais repertório, seja ele repertório interno e externo, para identificar o que realmente faz sentido para aquele paciente. O que a gente não pode fazer? Ignorar a história do paciente. Porque o que o paciente conta para nós, independente, Mirela, é verdade, não é verdade, esquece isso. O que importa é que é real. Por que é real? Porque ele está produzindo, ele está falando. Oi, Jússi, tem dúvida? Não? Posso interromper um minutinho? Claro. Você comentando aqui sobre esses pontos, me veio à mente uma reflexão sobre um atendimento. Não sei se é pertinente comentar sobre aqui, nesse espaço. Você pode comentar, desde que você não mencione nomes, Uhum. tá? E um recorte mesmo, não traga tudo completo, não. Essa parte, não ignorar a história do paciente, né? Me levou a um atendimento que eu fiz a uma criança, que não é usual para mim, foi um pedido do coordenador lá do centro que eu presto serviço. Esse jovem tinha passado por uma perda materna, a genitora faleceu de CA, de mama, e aí eu fiz alguns atendimentos com ele, e assim, tudo que o paciente traz, mesmo sendo que criança, faz sentido. E ele comentou sobre o petinho, e aí o petinho estava ligado ao CA de mama. E em um dado momento, eu levava alguns brinquedos que achei perdido aqui, dos meus sobrinhos, para brincar com ele, né? Tava, mesmo sem experiência, foi uma tentativa para mim. E ele comentou sobre o gato de botas. Meu Deus, por que essa criança está falando sobre o gato de botas? Isso não tem nada a ver, né, sobre o contexto ao qual ele está vivendo. E aí, nessa semana, por incrível que pareça, alguém, acho que foi, minha filha colocou aqui o desenho do gato de botas, ou estava passando esporadicamente, e eu comecei a assistir, né? Eu me lembrei do que a criança havia me comentado, e eu fui assistir. Nesse desenho, o gato de botas, ele se deparou com a morte, lutou com a morte, perdeu as 7 vidas, e o que foi que ele fez? Ele pegou as vestes, né, que representava, de certa forma, o guerreiro, enterrou em um túmulo, certo? E aí eu fiz essa ligação.
Então, a criança, ele participou do sepultamento materno e ele associou o desenho, a vestes do gato de botas sendo sepultada com o sepultamento materno. E hoje eu entendi, qualquer coisa que o paciente traga na sessão, tudo faz sentido. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço o seu comentário, tá? É importante, sabe? Que a gente possa identificar e se sensibilizar com qualquer detalhe que é trazido na sessão. Nada está fora de contexto. Por mais que a gente não consiga encaixar, porque não é para encaixar mesmo, em uma história lógica que faça sentido, não tenta encaixar, só deixa o paciente trazer, para depois a gente ir organizar. E muitas vezes nem tudo vai poder ser organizado, porque faz parte da história do paciente. E cuidado, porque assim, a gente tem existe uma tendência muito forte do humano, tá? Em querer saber a história, não é assim? Tem alguns, eu já vi, no Instagram principalmente, alguns psicólogos dizerem assim, tem alguns casos que dá vontade de pedir a foto para ver quem é. Eu fico louca para ver a foto. Isso está muito associado à história. A gente está ali focado na história do paciente, na história que ele está contando, e a gente esquece de perceber a função da história. O que o paciente está falando está organizando ele. Foi a forma como ele organizou. Olha o paciente, o que ele fez, né? Ele pegou um momento da vida dele, associou a um desenho, né, a uma história. Para quê? Para que ele pudesse elaborar o luto dele. E que elaboração linda! Porque o paciente, a criança, eu já atendi criança por um tempo, mas a criança, ela não tem ainda, né, esse lugar da negação, né? A criança, ela não elabora a partir de um lugar de negação, a partir de um lugar de resistência, né? Os adultos, o que acontece com os adultos? Os adultos, eles vão para a terapia, muitas vezes, e diz assim, não, tá tudo bem, Mirella, tá tudo bem, certo, me fala um pouquinho mais sobre esse tudo bem. 10 minutos depois, o paciente já está chorando, se acabando, e falando sobre uma questão existencial da vida, mas no início ele disse que estava tudo bem. A criança não é assim. A criança, ela já chega mostrando de uma forma clara o que está acontecendo com ela dentro. Então, seja através do brincar, seja através do falar, seja através do desenho. O desenho é um recurso excelentíssimo para quem trabalha com criança, né? Então, vai a partir de um outro lugar mesmo. E aí, focar demais, aí que entra a questão, focar demais na história, a gente perde o quê? Todo o processo do paciente. Se a gente foca demais na história, o que acontece? A tendência é que a gente entre no sintoma do paciente, porque a história que ele conta é um jeito que ele encontrou de se proteger daquilo que ele realmente precisa acessar. E aí, focar demais na história, você vai perder o processo, você não vai conseguir formular um bom caso, porque você já está lá viajando na história do paciente. Um outro ponto importante, projeção da história do terapeuta, ou seja, você está escutando lá o paciente, aí de repente o paciente está lá falando sobre, porque meu ex-namorado fez isso, isso e isso, meu ex-noivo fez isso, isso, e aí aconteceu tal coisa, a gente se separou, porque não sei o quê, e aí daqui a pouco tá aqui, a terapeuta fulaninho também fez igualzinho comigo, rapaz, e aí acabou, perdeu porque você já está viajando ali na sua história, né, pensando sobre você, pensando sobre suas próprias questões, e você não está mais fazendo uma escuta real e ativa ali. Então,
Qual é o maior desafio que eu posso dizer para vocês, que é o maior desafio dentro do processo terapêutico? É você manter uma escuta ativa. Manter do início ao fim. Manter desde o início da sessão até o último minuto da sessão. Para não fugir, né? Fugir de pensamento, olhar para um outro lugar, pensar em um outro lugar. Então, esse é o maior desafio. Por isso que essa é uma escuta treinada. Você tem que treinar o tempo todo essa escuta. Oi? Quem foi? Foi ele? Fui eu. Lá vai ele. Nesse mesmo sentido de fugir da história, mesmo nos atendimentos, é possível o paciente fazer comentários tipo, eu ia com a psicóloga X, mas ela falava mais dela do que da terapia em si, né? E aí a gente se coloca nessa posição, né? Que assim como ele traz isso para a gente, ele também pode levar da nossa postura para o outro colega de trabalho. Você trouxe algo importante. E eu nem falei, assim, desse lugar de você externalizar o que você está pensando, né? Nesse caso, eu estava falando mesmo dos pensamentos, né? A pessoa está falando e você pensando sobre si. Mas, nesse caso, você trouxe um excelente exemplo ali, que é o caso que acontece muito de profissionais falar sobre si dentro da sessão. De se tomar como exemplo. Não faz isso. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de se tomar como exemplo dentro da sessão, o que vai acontecer? Vai haver uma chamada contra-transferência, né? Que é um conceito psicanalítico, onde nós, enquanto terapeutas, que estamos estabelecendo um vínculo afetivo a partir de uma projeção nossa, de uma questão que é nossa, para o paciente. Como que pode acontecer uma contratransferência, Mirella? Em que momentos isso pode acontecer? Em diversos momentos. Um exemplo é quando a gente sente a necessidade de salvar o paciente. Quando um paciente faz uma escolha e essa escolha ela é diferente daquela escolha que você acha que é melhor para aquele paciente e você, de alguma forma, faz uma intervenção com base nisso. É quando o paciente te pergunta o que você acha e você responde o que você acha, fechando possibilidades. Eu acho que você tem que terminar seu relacionamento. Ou, eu acho que você tem que manter seu relacionamento. Não. Nossa função enquanto psicoterapeutas é ampliar, é mostrar N possibilidades. Olha, se você ficar, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Você tem isso, isso e isso. O contexto relacional hoje é esse. E aí eu acho que é importante que você olhe para isso com um olhar mais amplo. Ou, se você sair dessa relação, o contexto é esse, 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 esse. Que pode ser direcionado para tal e tal direcionamento. E aí, por fim, você pode ainda, que eu acho maravilhoso, devolver com uma pergunta. O que você acha que pode acontecer se você terminar essa relação? Você disse que quer terminar, mas o que você acha que pode acontecer com essa relação se você terminar? O que você acha, Mirella? Bom, eu pergunto para você, o que você acha disso? Você está fugindo, Mirella? Não, eu estou fazendo o meu paciente trabalhar. Certo? Estou fazendo o meu paciente trabalhar. Dúvidas até aqui? Sim, não? Eu tenho só uma questão que eu fiquei pensativa agora, que foi a questão dessa que tu comentou sobre a conta transferência. Então, ela é sempre negativa ou, tipo, tem alguns casos que não ocorre isso? Não é negativo, por exemplo? Contra-transferência é algo que não é para acontecer. Não Não é para acontecer.
É até interessante porque na faculdade eu fiquei um pouco em dúvida, porque parecia que em alguns casos sim, que não tinha tanto problema, mas agora, observando aqui, parece que tem bastante problema. Não é para acontecer a contratransferência. Pelo contrário, o ideal é que a gente se posicione num lugar em que a transferência ocorra. Mirela, como eu sei que a transferência aconteceu? Quando há formações do próprio inconsciente que considera esse terapeuta, né, como alguém que, de fato, possui um saber que faça com que aquela pessoa seja auxiliada. Exemplo, Mirela, sonhei com você de ontem para hoje, não sei porquê. Foi mesmo? Me fala um pouco desse sonho. Ou então, Mirela, aconteceu tal coisa lá em casa, você não sabe, eu só lembrei de você. Eu me lembrei que você falou isso, isso, isso. Na hora, eu me lembrei. Transferência estabelecidíssima. Estabelecidíssima. Um outro exemplo. Mirela, me diga uma coisa, o que você acha disso e disso? Eu estou numa posição de saber. Esse paciente, ele quer saber. Através de mim, ele quer saber. Sou eu que vou responder? Não, a gente tem que tomar esse cuidado de não entrar nesse lugar. Da que sabe. Por quê? Porque o nosso objetivo não é desenvolver nesse paciente uma dependência nossa. É fazer com que ele veja esse espaço como um lugar em que ele possa elaborar as próprias questões. Enquanto ele sentir que precisa elaborar algo, tá tudo certo. No dia que ele disser, Mirela, eu acho que eu posso caminhar sozinho. Ok, vamos lá. Posso dizer para esse paciente que talvez não seja o melhor momento dele caminhar sozinho? Posso. Com base em quê? Com base em fatos, tá? Nunca com base... eu acho que não dá ainda. Não. Com base em fatos. Olha, eu tô vendo isso acontecer. Você consegue dar conta disso sozinha? Eu acho que não. Eu acho que eu vou precisar desse espaço aqui para elaborar sobre isso. Então, vamos lá. Nesse caso, dentro das minhas concepções, eu acredito que não é assim. Que não é o melhor momento. Entendem? Dúvidas? Acho que não, né? Ok. Próximo passo. Eu vou trazer aqui alguns elementos norteadores de um modelo, tá? De formulação de caso. Esse modelo de formulação de caso, de Trace Hills, ele é um modelo que é todo baseado em um contexto amplo, tá? Ele não é só baseado em uma única abordagem. Por que eu trouxe ele? Porque todo mundo aqui trabalha com diversas abordagens. E vocês sabem que eu não sou aquela pessoa que trabalha com uma única abordagem. Minha abordagem é centrada. Aí, vamos lá, minha abordagem é centrada realmente no humano, na pessoa. Então, eu vou utilizar as ferramentas que forem necessárias para auxiliar aquele paciente, certo? Então, vocês vão me ver aqui falando de psicanálise, muito mais de psicanálise, porque minha formação, ela é completa essa, né? Quem conhece um pouco mais da minha formação sabe. Mas, para além da psicanálise, eu vou trazer um pouquinho também de hipnose clínica, que é uma técnica, não é uma abordagem, tá? Então, qualquer pessoa que de qualquer abordagem pode utilizar a hipnose clínica como uma técnica, porque ela está associada à abordagem que você está utilizando. Vocês vão me ver trazendo algumas ferramentas da TCC, vocês vão me ver falando um pouquinho de alguns conceitos voltados para a sistêmica, mas meu trabalho, minha visão clínica é toda psicanalítica, especificamente freudiana. Eu acho massa Lacan, amo Lacan, já estudei Lacan por um bom tempo, em grupos, mas não faz muito sentido na minha forma como eu trabalho, certo? Então, vamos lá.
Quais são os elementos norteadores de uma formulação de caso? Os dados de identificação, tá? Do paciente, ou seja, os dados protocolares, os contextos socioeconômico e historicidade. Ou seja, dados protocolares, nome, identidade, CPF, endereço, religião, com quem mora, enfim, né? Qual é a profissão desse paciente, contexto socioeconômico, esse paciente trabalha, não trabalha, em quais locais ele está inserido. Se ele não trabalha, ele vive somente dentro de casa, ele vive sozinho em casa, ou ele vive com outras pessoas, ele tem privacidade, não tem privacidade, isso vale muito para ele, que trabalha com adolescentes. Esse paciente, ele tem casa fixa, endereço fixo, não tem, tudo isso é nesse momento. E a historicidade interseccional, ou seja, o histórico desse paciente, como foi a infância, como foi o contato com os pais, morou com os pais, morou com os avós, foi uma gravidez desejada, indesejada, teve contato com os avós, teve alguma história nesse passado que falaram sobre essa criança. Vou trazer um exemplo. Esse exemplo que eu estou trazendo para vocês são exemplos de muito antigos, tá? E que eu nem atendo mais esses pacientes, por isso que eu estou trazendo para vocês. Tinha uma paciente que eu atendi que ela sempre falava que ela era preguiçosa. Não, porque eu sou preguiçosa, então eu não faço isso. Não, porque eu sou preguiçosa, então eu estudo muito pouco. Aí de novo. Não, porque eu sou preguiçosa. Aí eu, em determinado momento, vamos falar um pouquinho sobre essa preguiça. Onde foi que você identificou que você é preguiçosa? Como é que você definiu, assim, na sua cabeça que você é preguiçosa? Aí ela parou, assim. Mirella, eu acho que eu sou. Mas quem te disse isso pela primeira vez? Onde foi que você ouviu isso pela primeira vez? Quando eu era pequena, minha mãe me comparava com a minha irmã. E ela me dizia que eu era preguiçosa porque a minha irmã, ela terminava a atividade antes de mim. Eu sempre ficava muito mais tempo fazendo a atividade do que a minha irmã. Minha irmã acabava logo, bem feito, ela fazia tudo certinho, e ela ia brincar logo, só que eu tinha mais dificuldade de finalizar a tarefa. Então, ou eu fazia errado e ela mandava eu refazer, e aí quando eu ia refazer, eu demorava mais um pouco de responder, porque eu tinha dificuldade de responder, e aí ela sempre me dizia que eu era preguiçosa. Eu digo, então foi sua mãe que te disse que você era preguiçosa, né? Então vamos. Mas você se sente realmente preguiçosa? Você sabe o que significa a palavra preguiça? Porque uma coisa não está associada à outra, né? São duas coisas diferentes. E aí desenrolou todo o processo do atendimento ali. Se eu simplesmente escutasse, tá, você é preguiçosa, eu ia pegar aquilo ali, eu ia guardar junto com essa paciente, e para que eu trabalhasse outras questões que estavam associadas, inclusive, a essa crença de que ela era preguiçosa, ia ser muito mais difícil. Continuando. História pessoal e clínica, ou seja, a trajetória de vida de uma forma geral dessa paciente. Histórico de sofrimento, então, o que aconteceu na vida desse paciente, né, tudo o que aconteceu em relação a esse paciente, desde o nascimento, como ela se vê, como essa pessoa se vê, né, situações mesmo, fatos, deixa a pessoa falar sobre alguns fatos que ocorreram na vida dela, crenças de mundo, o que são crenças de mundo, como essa pessoa ela vê o mundo, como essa pessoa ela enxerga a vida de uma forma geral, tá? Isso tudo aqui são informações importantes. Junto a isso, lembrar que a gente tem outros elementos associados a essa história, e são as listas que são importantes aqui, que são as listas de problema. Sinais, sintomas.
Ou seja, Mirella, eu tô tendo muita insônia, eu não tô dormindo direito, eu tô tendo taquicardia, eu não consigo respirar direito, eu acho que eu tô com crise de ansiedade. Aí você pergunta, tá, crise de ansiedade como? Me fala um pouco mais dessa crise de ansiedade. Ah, mas eu tô com dor no braço esquerdo. Eu estou com dor no braço esquerdo, eu já estou com assim, assim. A pessoa já chega com o diagnóstico dela, né? Eu estou com crise de ansiedade. Tá, mas você já foi no médico para avaliar como é que está, né, a sua saúde física? Você já passou no cardiologista para avaliar se realmente você não tem nenhuma questão cardíaca? Você já fez exame de sangue? Você já foi procurar um médico para avaliar isso? Não, bom, eu acho importante você ir, porque a gente precisa descartar todas as possibilidades relacionadas à parte física. Eu já atendi uma paciente que trazia uma questão, que era a questão da libido. Ela dizia que ela não sentia nenhuma vontade de ter relação sexual, e que ela acreditava que era por conta do estado depressivo que ela vivia, né? Que ela, de fato, ela demonstrava muito um humor deprimido, e que ela acreditava que estava associada à depressão. Pedi ela que ela fosse fazer exames hormonais, e foi identificado uma alteração no exame hormonal dela, ou seja, precisou de reposição hormonal, e tudo que estava acontecendo, na verdade, era uma questão fisiológica e não uma questão psicológica. A gente tem que tomar cuidado para não psicologizar todas as doenças e sinais que surgem. Precisamos tomar esse cuidado e responsabilidade também pelo paciente, né? Quando a gente faz isso. Problemas de vida, de uma forma geral, e conflitos existenciais. Por quê? Para a gente identificar o risco, né? O nível de risco que esse paciente pode apresentar. Se esse paciente ele tem conflitos em relação à questão de morte, né? Falar sobre esse assunto abertamente, tá? Mas você já pensou em tirar sua própria vida? Me fala um pouco mais sobre isso. Não, eu pensei em dar um fim em tudo. Um fim em tudo o quê? Né? Um fim na sua vida? Não, na minha vida não. Ah, então vamos falar um fim em quê? Então, não, por mim eu sumia. Sumia como? Questionar realmente, para que você não fique com informações incompletas. Informação incompleta não constrói formulação de caso. Guardem isso. E aí eu vou trazer aqui 3 pontos que são relacionados a um diagnóstico fenomenológico, tá? Existencial. Mas isso aqui pode mudar para... Vocês podem adaptar para qualquer abordagem. Eu trouxe essa porque essa é a mais... eu não digo simples, não, tá, gente? Porque é toda uma teoria. Tem uma teoria que existe por trás desses 3 pontos que eu estou trazendo aqui, mas que eu acho que é importante vocês associarem, até porque, se a gente for olhar pela psicanálise, os termos são diferentes, mas o conceito é o mesmo. Modo de ser no mundo, né? Como é que essa pessoa é no mundo? Como é que ela reage à vida? Né? Como é que ela reage a um desemprego? Como é que ela reage à perda de uma pessoa? Existem pessoas que perdem alguém e só se dão conta de que perdeu alguém depois de 5, 6 dias. Como é que a pessoa lida com a perda de um emprego, fim de um relacionamento? A função pessoal e social dessa pessoa. Como ela se vê enquanto pessoa? Como ela reage dentro dos grupos? Quais são as restrições dessa pessoa a nível de existência? E que você vê como essa pessoa se percebe enquanto capaz ou não. Certo? É algo bem mais... Eu trouxe bem resumido aqui, porque nas próximas aulas nós vamos trazer alguns conceitos importantes que vão ajudar vocês a fazer intervenções mais eficazes. Hipótese compreensiva. Por que uma hipótese compreensiva, meus amores? Porque hipótese não é certeza, certo?
a gente vai compreender, com base em todas essas informações que a gente trouxe até aqui, de que a gente vai desenvolver uma hipótese relacionada a esse paciente. Eu tenho um paciente que tem um diagnóstico de autismo tardio, e eu trato esse paciente não, eu trato esse paciente como com um transtorno de borderline. Como assim, Mirella, que você trata esse paciente considerando um transtorno de borderline ao invés de autismo? Porque o diagnóstico da pessoa está equivocado. Mas sou eu quem vou dizer? Não posso. Não posso. Aí a pessoa chegou para mim, depois de 1 ano fazendo terapia com uma outra pessoa, ela chegou para mim, começou o processo comigo, recomeçou, porque ela interrompeu comigo, saiu, voltou com esse diagnóstico de autismo, e aí disse para mim, Mirella, eu estou ficando cada vez pior, eu quero recomeçar o processo com você. Tá bom, a gente recomeça. Eu vou me preocupar com o diagnóstico ou eu vou me preocupar com o fato dessa pessoa estar vivendo bem na sociedade de forma minimamente funcional? Eu não vou me preocupar com o diagnóstico, deixa ela acreditar que ela tem autismo, porque até para eu quebrar essa crença nela, eu preciso, vai acontecer. Em algum momento eu vou chegar para ela, eu vou dizer para ela que eu não acredito que ela tenha autismo, mas eu não posso fazer isso agora, porque se eu faço isso agora, eu perco todo o processo que eu já construí até aqui. Ela tá ótima. Inclusive, ela mudou, comigo, ela mudou o psiquiatra, ela foi para um outro psiquiatra, porque as medicações estavam todas desreguladas, ela não estava conseguindo viver na vida. Aí ela foi para um outro psiquiatra que modificou várias medicações dela. Ela está tomando as medicações adequadas, corretas, está fazendo a terapia conforme, com as intervenções adequadas, de acordo com a condição dela. Maravilhoso. Hoje, ela está começando o 3º semestre dela em psicologia. Seria possível? Seria possível com o diagnóstico inadequado e um tratamento inadequado? Acho difícil mesmo. E aí você me diz assim, Mirella, então quer dizer que não existe diagnóstico de autismo? Existe, mas o dela é que não era o adequado, o correto. E eu estou falando isso não no lugar de hipótese precipitada, porque eu já atendia essa paciente há mais de 2 anos. E aí ela fez uma interrupção por uma questão de plano de saúde, foi para o plano de saúde, e 1 ano depois essa pessoa volta apagada. Apagada que eu falo no sentido de autonomia, tá, gente? E aí a gente tem que recomeçar todo um trabalho. Então, o que eu quero que vocês entendam é que hipótese, ela é apenas uma hipótese. E aí a gente vai construindo e reconstruindo cada vez mais a partir dessa percepção que a gente tem a respeito da pessoa. Então, não podemos nos precipitar, né? E aí, o que acontece? Para a gente construir uma hipótese compreensiva, a gente pode identificar quais são os precipitantes. O que são os precipitantes? As informações que fazem com que a gente confirme ou corrobore a nossa ideia acerca daquele diagnóstico. As origens, ou seja, o que nasceu, né? Quais são as causas desses sintomas, desses comportamentos, dessas atitudes que fazem com que a gente acredite nesse diagnóstico. Recursos e obstáculos, ou seja, o que pode impedir da gente confirmar ou não essa hipótese, e quais são os recursos que podem nos ajudar a confirmar essa hipótese, e, por fim, a hipótese central,
que é justamente aquilo que pode realmente, é a hipótese mais forte que a gente tem. Sabe aquele plano A e plano B e plano C? Vou dar um exemplo. Eu acho que esse paciente tem, diante do que esse paciente me trouxe, esse quadro me parece muito depressão. Mas aí ele me traz alguns momentos ali, algumas sessões de mania. Aí eu tenho uma segunda hipótese, que é bipolaridade. Eu estou trazendo assim num contexto bem assim, um contexto bem associado, né, aos transtornos, para vocês entenderem, mas nem sempre e nem tudo se trata de transtorno. Tem paciente que não tem transtorno nenhum, mas ele tem um diagnóstico ali. Qual que é o diagnóstico desse paciente? Dependência emocional. Dependência emocional é um diagnóstico, Mirella? Para nós da psicologia que trabalha comportamento. É diagnóstico, a gente pode olhar isso, a partir disso a gente vai traçar um planejamento terapêutico para aquela pessoa, certo? E a partir disso nós temos aqui o planejamento terapêutico, tá? Essa parte aqui, eu quero que vocês desconsiderem. Por quê? Nível de reatância, estilo de coping, emoções no terapeuta e espiritualidade e cultura. Por quê, gente? Porque são termos, mas eu trouxe porque eu acredito que é importante vocês entenderem qual que é o contexto fenomenológico, mas eu não quero que vocês apliquem, porque cada uma aqui tem uma forma de enxergar a abordagem, né? Uma forma de compreender as abordagens. Mas aqui, eu acho que é importante a gente entender o seguinte, o que eu quero que vocês entendam. Na hora de vocês planejarem as sessões, ou de vocês compreenderem quais são os pontos a serem trabalhados, a gente não pode considerar a nossa forma de enxergar o mundo. A gente tem que compreender a forma que o paciente enxerga o mundo, certo? Então, não são as minhas emoções que vão direcionar o trabalho, tá? Eu posso considerar e eu posso, inclusive, utilizar isso como um ponto-chave no processo, que é a espiritualidade e a cultura. Eu preciso, certo? Que o meu paciente, ele utilize de todos os recursos dele para que ele possa construir estratégias eficazes no processo de transformação e mudança daquele paciente. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O paciente chega e diz assim, Mirella, graças a Oxalá, eu consegui um emprego. Poxa, que maravilha! Vamos falar um pouco mais sobre isso? Como é isso? Como é a sua relação com a sua espiritualidade? Porque se eu começo a enxergar as minhas emoções, a minha crença, a minha cultura, a minha história, a minha vida, a minha percepção de vida, fica difícil eu entrar no mundo do paciente. Concordam? Sim. Fica difícil eu entrar no mundo do paciente. Aí vem, né, um ponto interessantíssimo. Eu atendo pessoas que têm uma religião muito diferente da nossa. Muito. A maioria, na nossa visão, né, de Brasil, é uma visão muito voltada para o cristianismo, não é assim? A maioria das pessoas consideram Cristo, né, como seu salvador e tal. Mesmo nas religiões de matriz africana, ainda há uma visão de Jesus bem ampla, nesse sentido. E eu atendo paciente que olha para essa figura como uma figura que não fez que não teve nenhuma repercussão positiva no nosso planeta.
Essa é uma crença da pessoa. Ela entende dessa forma. Para quem é cristã, atender esse paciente, para ela atender, ela precisa se despir de quê? Me fala aí, gente. Contribuam. Das próprias crenças. Uhum. Que mais? Daquilo que acredita, daquilo que pensa, daquilo que valoriza. Uhum. Que mais? Eu acho que também, de certo modo, dependendo, né, enfim, da conexão que a pessoa tem ali com a sua própria espiritualidade, se despir também dos preconceitos, porque às vezes acaba, enfim, disseminando algum ódio, vamos dizer assim, camuflado da crença da outra pessoa, como se a sua fosse, tipo, a verdadeira e as outras não importassem. Eu acho que é mais do que isso. A gente vai ter que abrir mão do nosso eu para atender um paciente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque esse paciente, ele pode acabar falando mal de algo que você entende como sagrado, por exemplo, né? Mas ele está ali falando super mal daquilo que é sagrado para você. Como é que faz para atender um paciente desse? Eu acredito o seguinte, que quando eu vou atender um paciente que tem essa questão da religiosidade dele, inverso daquilo que eu acredito, eu não vou atender o paciente visando essa crença dele, entendeu? Porque eu estou ali para atender o paciente e não focar diretamente naquilo que ele me traz, ofendendo, no caso, a minha crença e tal. Para mim, como profissional, eu não. Qual é a nossa primeira reação? Olha, eu falo por mim, né? Reação interna, tá? Não é reação de comportamento, não. Bom, naquela questão ali eu vou ficar assim, poxa, tá falando daquilo que eu acredito, mas eu não vou poder questionar isso dele, porque é a crença que ele traz, não é a minha, entendeu? E aí, o que mais? Na minha, eu vejo assim, eu suspendo a minha priori, né? Eu suspendo tudo isso. Né? Eu não me. Você suspende tudo isso. É fácil você se despedir de você mesma? Aí é que vem a questão do. Eu vejo assim, a questão dessa escolha do profissional, né? Se você está ali como profissional, eu me vejo dessa forma. Eu vou ter que me neutralizar bem antes de atender o paciente, porque eu vou estar lidando com essa questão da crença dele ser diferente da minha, eu não vou poder me prender a isso. Mas você consegue, de fato, neutralizar, criar uma neutralidade dentro do processo terapêutico? A princípio, eu me assustaria, né? A princípio. Porque vai estar falando daquilo que eu, por exemplo, você acredita em Deus, eu acredito em Oxalá, eu acredito. Eu não sei também, por questões até de mim mesma, de dizer assim, eu não quero me empreender diretamente às questões religiosas. Eu sempre trabalhei muito isso em mim. Não sei porque minha experiência de trabalhar também há muito tempo com pessoas de várias crenças, então, desde sempre, eu sempre me blindei muito com relação a isso. Eu falo Tá. por. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês que eu acho que é importante, tá? E para eu entender, não é que para eu entender, é que para eu conseguir fazer esse movimento, levou um certo tempo, tá, gente? Espiritualidade é diferente de religião. Espiritualidade está associada a estilo de vida, a um estilo de vida espirituoso. Porém, a religião pode ser um meio dessa pessoa acessar a sua espiritualidade.
Quando uma pessoa, ela traz uma crença muito forte relacionada à religião, que é uma coisa que, eu estou dando a ideia da religião, mas não é só religião não, tá? Qualquer ideia, posicionamento político, contrário ao nosso, algo que seja contrário ao nosso. A gente precisa entender o seguinte, qual é o nível de reatância, eu estou explicando para vocês cada item que está aqui, tá? Qual é o nível de reatância que nós temos, né, e que o paciente possui em relação a um conceito ou uma crença contrária? É um nível alto? É um nível baixo? É um nível médio? É um nível acessível? E aí, esse contexto, eu não consigo acreditar, e aí, tá, gente, eu respeito cada maneira de ver essa questão, mas eu não acredito em uma clínica em que nós somos neutras. Nós não conseguimos ser neutras em momento nenhum. Mas a gente consegue pegar o material do paciente e utilizar o material do paciente a favor dele. E quando eu falo que é para a gente, nessa hora, no momento em que o paciente está ali falando mal sobre uma coisa que é importante para nós, é no sentido de isso que é importante para mim vai continuar sendo importante para mim, independente se não é importante para o meu paciente. O que eu preciso identificar, o que é importante para ele. Ou seja, ele começou falando mal de algo que é importante para mim. Deixa ele falar. Tá falando, falou. Pronto. Ok. Mas me fala um pouquinho mais o que traz para você, né? Como você chegou nesse ponto de vista? Aí ela vai falar mais. Ah, eu tive uma experiência péssima em tal situação, que aconteceu isso, e eu me dei mal, foi assim, aconteceu assim. Uhum, entendi, certo. Mas assim, vamos pensar juntas aqui, né? Tudo bem, você não querer conta, você não acreditar, tá tudo certo. E como é que você vive com as pessoas que têm crenças parecidas, que têm crenças como essa e que não são as suas? Sabe por quê, gente? Eu estou trabalhando rigidez cognitiva, eu não estou trabalhando nem fazendo com que ela acredite no que eu acredito. Percebem como que funciona o processo? Poderia ser o contrário. Vamos supor, poderia ser uma pessoa, eu trouxe esses exemplos, mas pode ser o contrário, pode ser, ao invés de ser uma pessoa que não considera Jesus, pode ser uma pessoa que tem fanatismo religioso, que acontece muito também. Uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa fanática, e aí, de repente, essa pessoa está começando a falar muito mal sobre a religião de matriz africana. Tá, mas me fala um pouquinho mais sobre isso. Onde foi que você viu isso? Quem te falou isso? Eu não estou falando de mim, mas eu estou fazendo com que essa pessoa pense, reflita. Porque se eu me abster e me colocar neutra, o que é que vai acontecer? Eu não vou fazer as intervenções necessárias com aquele paciente. Outro conceito, estilo de coping, ou seja, como esse paciente enfrenta a vida. Deu um BO, não saiu nem do quarto. Deu um problema, não saiu nem do quarto. Vou me esconder de Deus e o mundo. Estou mal, não vou me esconder. Ou a pessoa está com um problema gigantesco e é uma pessoa super falante. Vou silenciar. É uma estratégia que essa pessoa criou para enfrentar problemas. Emoções do terapeuta, eu já falei, né? Sobre a importância de a gente tomar cuidado com as nossas emoções, não permitir que as nossas emoções interfiram nas intervenções. E espiritualidade e cultura também eu já falei.
Falei da espiritualidade, não falei de cultura, mas cultura também está associada a isso. Por exemplo, eu atendo paciente que não pode mostrar o cabelo. E aí, todas as vezes que eu mostro o meu cabelo solto, a pessoa diz assim, poxa, seu cabelo é lindo. Aí, o que vocês fariam nesse caso? Mirela, seu cabelo é lindo, cada dia você tá de um jeito. O que vocês diriam no caso desse? Como é isso para você? Que mais? As meninas que estão caladinhas aí, só escutando. Jússi, Cresce, Vel. Eu nem sei, viu? Obrigada. Além de agradecer, eu pergunto como é que é a relação da pessoa com o cabelo que ela tem. E como é que o meu cabelo chega para ela. Boa. Como é para você me ver de cabelo solto? É tudo bem para você me ver de cabelo solto? E eu sou uma pessoa que toda hora muda de cabelo. A louca das tranças. Trança X, trança Y, trança solto, black, e por aí vai, né? Sempre não ligam mais. Senhora, sim, senhora. Pois é, né? A gente pode fazer isso, porque aí é uma projeção do paciente com a gente, né? Por fim, meus amores, objetivos terapêuticos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. De curto prazo, remissão de sintoma, ou seja, diminuir ou eliminar aquilo que o paciente está sentindo que incomoda ele. Médio prazo, aprendizado para resolução de novos problemas, né? Ou estratégia para a compreensão de possíveis novos problemas. Longo prazo, mudanças nucleares, comportamento vindo de família. Tem terapeuta que trabalha até o médio prazo, não trabalha a longo prazo. Eu trabalho, se deixar, eu trabalho até a ponta da raiz, do fio, do cabelo e da terra, porque eu sou dessas. Eu vou ver o que está por trás do fundo da raiz do problema daquele paciente. Por que, Mirela, você faz isso? Porque eu acredito que a gente não trabalha com sintoma, a gente trabalha com causa. Então, a gente vai olhar a causa para quê? Para que o paciente ele consiga fazer as suas movimentações comportamentais para além do que o paciente está, do que o terapeuta está ensinando ele a fazer. Não é ensinar ele a fazer, é o que fazer, como fazer e por que eu estou fazendo. Ok? Então, eu não fico só na historinha que o paciente está me contando aqui, ó, no raso. Eu não fico aqui no raso. Não tenho medo de fazer as intervenções. Ah, vou perder meu paciente. Não tenho medo. Porque eu sei que se eu não fizer, ele vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, poxa, não está mudando em nada. E aí ele vai fazer o quê? Vai parar a terapia. Vai embora. Vai dizer assim, não vou fazer terapia não, porque terapia não funciona. Pode falar, Jussi. Mirela, é pertinente perguntar ao paciente, é indicado, né? Perguntar ao paciente um feedback sobre o acompanhamento dele no processo. Eu faço isso todo dia. Todo dia não, toda a sessão. Eu faço isso toda a sessão. Eu faço assim, ó, como é que você chega? Como é que você está saindo? Legal. No finalzinho do ano, me conta um pouquinho aqui. Se você tivesse que conversar com a fulana de janeiro, você diria o que para fulana de janeiro? Eu fiz essa pergunta recentemente. Não é
Não é sobre você, sabe, Jussi? Uhum. Você não vai perguntar assim, o que que você achou do processo que eu fiz com você? Não Não, é isso? é sobre o processo do Isso. paciente, entende? Exato. E aí, você gostou das intervenções? Não é assim. É sobre a pessoa. E eu faço isso toda semana. Eu Como é quero que você compartilhar, tá? aliás, não, deixa para Hã? a supervisão. É, Tá, deixa para supervisão, viu? Deixa para supervisão. Eu vou tirar isso daqui agora e vou ver se quero saber se vocês têm alguma dúvida acerca disso que a gente trabalhou hoje aqui. Perguntas, dúvidas, informações? Eu queria, Mirella, e na próxima supervisão, se possível, né, trouxesse esse esquema em forma de exemplo. Por exemplo, construir um caso com todas essas informações. Como seria essa estrutura a nível Tá, prático? tá, podemos sim, podemos construir isso sim. O bom, né? Por que que é interessante fazer esse movimento? Porque agora, gente, estamos profissionalizando cada vez mais a nossa supervisão. A gente vai sair, eu não desconsidero a história, até porque dentro da psicanálise, você contar sobre o caso, contar o que o paciente está te dizendo é extremamente importante. Para que você aprenda, para que você consiga elaborar isso e escutar também, eu acho. Escrever também é muito importante, porque quando você escreve, também escreve bonitinho, você tem de forma visual essas informações. A gente para de ficar o tempo todo dando voltas com a história do paciente e a gente consegue aprofundar mais. É mais por conta disso. Tá? A estrutura de caso clínico ajuda a gente nesse quesito. E a gente tem mais oportunidade de aprender porque a gente vai conseguir ter acesso a mais casos. Vocês concordam comigo? E aí vocês vão conseguir fazer isso, vão ser treinadas a fazer isso com os outros pacientes que vocês não trouxeram. Geralmente vocês escolhem um, não é assim? E traz aquele caso, que é o caso mais problemático, o caso BO de vocês, o caso babado, e aí a gente vai tentar, né, construir ali uma linha de raciocínio para vocês olharem para os outros casos também dessa forma. Eu vou trazer, tudo bem, eu vou trazer um caso meu, tá? Mas eu vou encaminhar para vocês um formulário bonitinho para vocês tentarem fazer o de vocês. Por quê? Porque é tentando que a gente aperfeiçoa. Pega um caso, no caso de Karen, que ainda não, que está no iniciozinho, você pode vir para observar, tá, Karen? Mas na próxima, eu acho que você já consegue construir esse caso clínico com base nos primeiros atendimentos, tá? As demais, vocês já podem fazer isso, tá? Já façam isso. Eu vou mandar o material para vocês. E vocês vão fazer isso. No dia 24, que é sábado agora, eu vou trazer um caso meu, vou mostrar para vocês como funciona, e depois vocês vão apresentando o caso de vocês. Vocês terão, vamos lá, vamos trabalhar da forma correta. Vocês terão 15 minutos para apresentar o caso de vocês. Mirella, só 15? É, só 15. Por quê? Porque na mesa redonda a gente só tem 15. E aqui eu estava dando a vocês, mãe que sou, 2 horas. Agora a gente vai, de fato, né, ir para um formato mais acadêmico, porque para todo mundo, todas vocês terem a oportunidade de apresentar um caso. E a gente vai misturar agora os nossos encontros com aulas conceituais, porque eu percebi que está faltando teoria. Ou a teoria está dissociada do atendimento. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo perceber isso?
ou não? Dá para perceber que está acontecendo isso? Para as meninas que participaram do ano passado, vocês conseguiram ver isso acontecer? Mas você disse que ia introduzir textos, né? Isso. Boa, eu gosto assim. Eu disse que eu ia introduzir, não introduzi, não foi, Jússi? Ele, você conseguiu perceber que estava dissociado? Rapaz, eu percebi assim, não vou dizer você percebi diretamente, você falando agora, dá para a gente começar a pensar nessa hipótese. Perceber diretamente, não, porque a gente eu pelo menos eu estava aqui concentrada no que você estava trazendo, então eu não estava ligando esses pontos, Só né? queria resolver o BO, né? Mas, Mirella, quem é adepta timidamente, como eu, aprendiz da teoria freudiana, sente essa necessidade, né, da teoria. Eu tento ler timidamente, alguma coisa ali, outra coisa ali, aqui. Eu estou Sim. com esse livrinho aqui que eu achei até bacana, não sei se você conhece. Bota mais na frente aí que porque sobe um pouquinho que eu não estou conseguindo ver. Peraí, porque repetimos os mesmos erros de ginásio. Legal. Então, assim, eu sinto essa necessidade, mas eu quero ser cobrada por isso, porque eu ainda estou um pouco negligente com relação a me aprofundar mais nessa parte teórica. Ultimamente, meu inconsciente me disse que é para eu procurar o livro, eu até me pedi para meu irmão baixar, é, do comportamental, deixa eu ver aqui o nome. Peraí, é muita coisa na cabeça, viu? Superando. Superando. E pera, peraí. Questionamento socrático. Você acha pertinente essa publicação? Você acha Meu bacana? amor, deixa eu te dizer uma coisa. Todo processo intuitivo, ele trabalha dessa forma. Você está no caminho. Ah, Sabe por quê? Sabe como foi que eu fui parar na especialização de hipnose clínica? E agora eu já estou me preparando para fazer a nossa primeira formação em hipnoterapia de forma intuitiva. gente, o inconsciente fala. Não sei. Um belo dia eu acordei dizendo assim, eu preciso aprender sobre hipnose clínica. E aprender um pouco mais sobre a parte genética do comportamento. Aí eu sentei, abri o computador e fui pesquisar as melhores pós-graduações relacionadas a esse assunto, me inscrevi, cursei, agora estou aplicando e estudando um método mais eficaz de facilitar o processo e estou associando à psicanálise. Gente, tem paciente que chega na clínica com 10, nível 10 de dor, e sai com nível 0. Nível 0 de dor crônica. Tem gente que eu já atendi, que está no meio de vocês, que tinha uma questão com doce, e que reduziu muito o consumo de doce. Eu não vou dizer quem é, obviamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente for para aquele lado do ficar escutando as críticas das pessoas, eu poderia dizer, não vou fazer hipnose clínica, não, porque na área dos psicanalistas, isso é loucura. Sendo sincera com vocês, com todo o carinho e amor do mundo, eu não estou preocupada com isso. Estou preocupada com os meus pacientes. Eu quero ajudá-los. Eu quero ver o sorriso da minha mocinha de quase 70 anos, aqui, ó, de um lado a outro, porque conseguiu dormir, porque a dor diminuiu. É isso que eu quero.
Eu quero o sorriso daqui a aqui, da paciente que não estava conseguindo dormir, e que um belo dia, ó, Mirella, consegui dormir, viu, sem remédio. É isso que eu quero. E tantos outros casos lindos que eu já vi acontecer. Controle de açúcar, viu, meus amores? Porque o açúcar está associado à ansiedade, vocês sabiam disso? Pois bem, paciente que aplica o protocolo de auto-hipnose de manhã, afere o nível de açúcar antes de almoçar, e o açúcar tá, ó, bonitinho lá. É para essa pessoa parar de tomar insulina? Não. Mas é para ela aprender, conseguir controlar o açúcar dela. Isso já ajuda muito a nível de qualidade de vida dessa paciente. E por aí vai. Então, o caminho é esse mesmo, irmã. Deu vontade de ler, leia. E ainda contribua aqui, viu? Traga pra gente. Dúvidas? Estamos chegando ao fim, meus amores. Com uma palavra, como é que chegou essa aula para vocês? Quero dar o meu relato, adoro falar. Eu queria agradecer, primeiramente, porque eu percebi que eu estou no meio de pessoas riquíssimas e muito inteligentes, e, enfim, que eu acho que vão agregar muito na minha caminhada profissional mesmo. Então, já tem alguns rostinhos que eu acho que eu vou dar uma chamada depois para trocar algumas figurinhas. Então, achei muito interessante, assim, enfim, o grupo em si, e achei a aula muito boa, realmente me deu muita visão, assim, do que é. Enfim, tu tá no 1 a 1 ali com o paciente, tu saber também o que fazer, porque eu acho que, às vezes, acontece da gente, né, no caso falando de mim, que vou me informar daqui a pouco, de ficar muito ansiosa, no sentido de não saber como que fazer e em que caminho andar, enfim, como, né, de certa forma, guiar aquela terapia. Mas aqui deu um norte bem interessante, assim, acho que, enfim, foi um guia reduzido, assim, né, porque a coisa acontece ali na prática, no dia a dia, não adianta, mas foi um guia bem expressivo e com muitas informações importantes. Então, achei muito, muito produtivo. Que bom, Karen. Pode chamar, viu? Elas são maravilhosas, todas elas. Você chamar aí, pode ter certeza que vão ser altos papos. O povo tá dormindo? Eu sei, gente, que já são 10 horas, mas assim, ó, com uma palavra, meus amores, como que isso tudo chegou aí? Chegou? Fenomenal. Como Chegou. sempre, né? Como sempre, cada encontro é uma novidade, uma coisa mais. Assim, não que seja uma novidade, mas vai ampliando mais ainda, né? Então, só temos a agradecer, gratidão mesmo, gratidão imensa. Eu preciso saber se fez sentido. Eu preciso disso. Fez Fez como sentido? fez, né? Pelo menos eu acredito que sim, né? Lógico, porque é muito bom essa troca. A cada aula, acho que vai ampliando mais a nossa consciência, né? Acho que acabamos resgatando até histórias que já vivemos em atendimentos, né? História pessoal. Eu acho esse espaço aqui bem enriquecedor, está me ajudando muito. Ai, peraí, para eu não cair aqui, viu? Peraí. Está me ajudando muito em sentido profissional, né? Eu ainda não estou aí na Iluminar presencialmente, mas tudo que eu estou aprendendo aqui desse espaço, como você como instrutora, as meninas, quero desejar bem-vinda às meninas que eu estou conhecendo hoje, mas está agregando muito de forma positiva na minha vida como profissional, e eu estou utilizando, viu?
em meus atendimentos. Saiba disso, Mirella. Gosto assim. Obrigada. Fala, Daíse. Ângela. Ela tirou aqui Ah, o mudo. A palavra é agradecer, né? Agradecer a sua generosidade, Ô, bondade. gente, não é sobre mim, não. É sobre a E aula mesmo. você? Tá fazendo sentido. Não, deixa eu elogiar a pessoa, por favor, aceite, só aceite que eu vou chegar na aula. Só isso, senhora. E você é muito generosa mesmo, eu preciso falar isso que eu falo sempre. E a aula faz muito sentido, fez muito sentido. Eu entrei na equipe há um tempo, só que eu não consegui participar das supervisões ainda. Eu sabia, e eu sei, eu sentia que era sempre reuniões de muito poder, né? De muito poder, de muita potência, que realmente todo mundo tem que contribuir um pouco mais, um pouco menos. Sempre alguém tem alguma coisa para contribuir. A gente tem muito a aprender e tem muito para ensinar também. E tudo que você trouxe, né, como se fosse, para mim, particularmente, foi um resgate do início da atuação e o quanto que a gente realmente precisa revisitar esses conceitos para construir o caso clínico, porque às vezes vem uma enxurrada de pacientes e a gente não consegue trazer necessariamente as minúcias, mas é importante realmente entender o quanto que contribui para o raciocínio clínico ter esses passos, esse passo a passo na construção do caso, que nos ajuda a realmente ampliar, verificar, quando a gente coloca no papel, a gente realmente vê qual é a hipótese que surgiu naquele momento e depois qual é a hipótese que surge quando a gente está construindo o caso. É muito importante. A minha proposta, ótimo. Tá bom, senhora? Senhora, eu estou preparando vocês que é para, ó, trabalhar. Estou pronta, pronta e querendo. É sempre muito bom as aulas, né? Os encontros de supervisão, de aula. É sempre muito densa, mas em compensação é sempre muito enriquecedora. Então, nada de novo, né? Nos nossos encontros. Muito denso, mas muito enriquecedor também. E eu acho que é o que faz a gente crescer não só como profissional, mas como pessoa também. A gente sempre escuta, né, que psicóloga nunca para de estudar. E que bom, né, que somos partes dessa parcela de psicólogos que nunca param de estudar, que nunca param de querer ser melhor para nós, para os nossos pacientes, e esse é um espaço para crescermos juntos. Então, eu fico muito contente e grata, Mirella, mais uma vez, né, como o Angel falou, pela sua disponibilidade, pelo seu coração, pela sua capacidade e habilidade de reproduzir aquilo que você aprende. É isso. Falei mais do que uma palavra. Desculpa. Obrigada, senhoras. Vamos lá. Temos aqui Peraí, que duas falta ainda, eu. né? Vel e Grace. É, eu quero agradecer também, né, a oportunidade de ter participado hoje. Fez sentido para mim. Vou assistir a gravação, agora com o caderninho do lado, claro, né, para fazer meus apontamentos e ficar assimilando cada vez. E obrigado, viu, por ter participado, gostei muito. Gratidão. Não é de quê, Vel? Gente, Vel, ela não participa da supervisão. Eu pedi para que ela viesse participar da aula, porque toda a construção de caso clínico referente ao trabalho que ela faz é igual. A linha de raciocínio e a construção a partir da avaliação que ela faz é idêntica. Então, ela precisava desse norte para que ela pudesse construir isso com base
no trabalho que ela realiza, porque o foco na dor, e a dor, ela é para além do corpo. Como a gente faz também um trabalho de parceria, né, eu atendo pacientes com fibromialgia e ela também, o mesmo paciente com focos diferentes, então ela precisava compreender qual era o caminho que eu faço para poder chegar no foco específico que é a demanda do paciente, tá? Então, por isso que nós tivemos aqui nossa querida Vel, vocês vão vê-la novamente em outros espaços, né? Lá na Iluminar, em outros eventos que ela sempre participa, e provavelmente tem na formação em hipnose clínica, né, querida? Amém. Essa formação você pode fazer. Grace, querida, como foi participar pela primeira vez da primeira aula aí do ano? Eu gostei demais, estou bem satisfeita. Um prazer conhecer vocês. Me dá clareza, me trouxe clareza usando uma palavra. Mas quero deixar aqui registrado o meu agradecimento também, como foi dito, né? Porque, de fato, é um espaço onde a gente cresce e cresce também com o seu processo, com o seu trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade, porque é um espaço de crescimento que a gente precisa estar junto, né? Então, eu gostei demais desse momento, me trouxe clareza. Mais uma vez, eu quero agradecer pela confiança, né? Agradecer a confiança de cada uma de vocês. Como vocês podem ver, eu não trouxe nenhum conceito psicanalítico hoje. Hoje. Vai rolar. Mas eu não trouxe porque hoje eu acho que todo mundo precisava estar na mesma linha para a gente começar sábado. Então, sábado, vocês vão chegar já sabendo o que é uma formulação de caso, como a formulação acontece, tudo direitinho, né? Eu lembro que eu ministrei uma aula ano passado sobre raciocínio clínico. Vocês acham que essa aula precisa ser repetida? Vocês precisam rever esse conceito? Porque o conceito de raciocínio clínico, ele é um conceito que está dentro da formulação de caso, vocês viram, né? Ok, então eu vou trazer novamente o conceito de raciocínio clínico, então vocês vão ver VEL novamente, e aí a gente continua, e a gente continua nosso trabalho no sábado, tá bom, meus amores? Uma ótima noite para vocês, um beijo, se cuidem, qualquer coisa gritem. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite.